Então, hoje nós vamos falar de um assunto que não é muito agradável. Aliás, nós vivemos numa cultura que não se pode, é um mito falar a respeito do conteúdo que eu venho compartilhar hoje com você. Nós vamos falar hoje sobre o luto. O que é o luto? Luto é o direito que todos nós temos de sentirmos determinados sentimentos sem sermos julgados. O que é a raiva? O que é a negação? O que é a barganha? O que é a depressão e a aceitação? São as fases do luto. O luto é quando nós perdemos, quando nós deixamos de atingir aquilo para o qual nós tínhamos uma expectativa alta. E muitas vezes nós confundimos luto com a perda de um ente querido. Claro que isso também é um luto. Isso também precisa se elaborar as fases do luto. E quantas vezes passamos por perdas significativas de sonhos, de projetos, de casamentos que não se realizaram, de amigos que não cumpriram aquelas alianças que fizeram conosco, e nós nem sabemos que temos que viver o luto. Passamos por essas misturas de sentimento e quando eu recebo pessoas no consultório, elas vêm com esses sentimentos e eu apazigo, acalmo ela e digo: calma, é só fechar o ciclo do luto. Então bora lá, vamos entender quais são essas fases do luto. A primeira é a negação. Nós temos o direito de negar a dor, sim. Nós temos o direito de dizer: não é bem assim, não foi assim. Nós nos justificamos porque temos medo, não aceitamos suportar a dor. Essa é a primeira fase. Então, se você já fez isso, para pensar, será que você não está vivendo um luto? A segunda fase é a raiva. Ficamos raivosos com Deus, com a sociedade, com a família, com o namorado, com o marido, com os filhos. A raiva é o processo sequencial do luto. Depois, barganhamos. Será que, se eu fizer assim, as coisas não melhoram? Nós queremos trocar com Deus, trocar com o outro, achar que nós vamos dar conta. Só que essa é a terceira fase do luto. Ainda não está resolvido aqui dentro. E aí vem uma fase que nós constatamos que a nossa barganha não funcionou. E aí, lembra que eu falei do quebra-mola invertido? O quebra-mola é assim e quando ele inverte, nós entramos na fase depressiva. É essa fase, onde eu me deparo com as coisas que eu tentei negociar e eu não consegui chegar a lugar nenhum. E a depressão precisa ser elaborada, porque ela é só um estado depressivo. Ela não vai ficar aí para sempre, porque nós estamos fazendo luto. E por final, quando eu entendo isso, eu aceito todo esse processo, eu entro na fase mais linda do luto, que é a aceitação. E aí, a minha dica é a seguinte: se ame, se aceite e se perdoe. Porque às vezes as perdas são responsabilidade nossa. As perdas vieram por conta de ações mal pensadas, mal planejadas, que nós escolhemos tomar e fazer. Então, a água que passa debaixo da ponte, ela não volta. Nós não podemos fazer o relógio da vida voltar, mas nós podemos aceitar o luto. Quando eu entendo que eu preciso negar, que eu vou negar, mas eu vou passar pela fase da raiva e me suportar com raiva, entender que eu vou barganhar lá na frente, que eu vou ficar triste, que eu vou passar por um período depressivo, mas que lá no finalzinho eu vou ver luz no fundo do túnel e eu vou aceitar. Então, quando você compreende essas fases, é mais fácil lidar com os problemas da vida. Nós vamos sempre viver de altos e baixos, mas a certeza de que tudo isso vai passar. Não tem problema que dure a vida toda. E para isso, nós temos os profissionais da saúde mental para nos ajudar nesse processo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo possa ter te ajudado nesse momento difícil ou nesse momento que ainda não aconteceu, te preparando lá na frente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui, ative o sininho para você ser comunicado quando eu gravar outros vídeos e lembre-se,
tudo é simples assim.